Olá turma, estou trazendo aqui para vocês agora um vídeo sobre função afim, tá? Esse vídeo aqui eu vou dividir em duas partes. Primeira parte eu vou trazer para vocês a teoria e depois eu vou trazer um vídeo só com resolução de questões, tá? Então, começando aqui, só ampliar aqui. Então, função afim, tá, pessoal? Ou também chamada de função polinomial do primeiro grau, é qualquer função definida com domínio e imagem nos reais, dada por essa lei de formação aqui, certo? F de x igual a x mais b, onde a e b são números reais e a ele tem que ser diferente de zero, tá? Por que o a não pode ser zero? Porque se o a for zero, isso aqui vai desaparecer, tá bom? Então, pegando alguns exemplos aqui, né? Nós temos aqui essas funções. Nessa primeira aqui, ó, o coeficiente a seria menos 5 e o coeficiente b seria o 7 positivo. Nessa segunda aqui, nós teríamos o a igual... Observe que sempre que não houver nada aqui, a gente diz que esse a é igual a 1, certo? Porque 1 vezes x dá x, então não há necessidade de colocá-lo. 1. E o nosso b aqui é 3. Nessa outra função, o meu a vai ser igual a 1 meio. Novamente, tá? Quando não tiver 1 aqui, a gente sabe que esse 1 existe, porém não há necessidade de colocá-lo. É meio. E o meu b é tudo isso que está aqui, tá? É o termo dependente que a gente chama, que é menos 1. Nessa função aqui, nós temos que o a é igual a 7. E o b, como não tem um b, a gente diz que esse b é igual a 0. Pessoal, quando esse b é igual a 0, a gente chama essa função afim em especial de função linear, tá? Função linear. Ela vai ser função linear quando o b for igual a 0. É um tipo especial de função afim. Aí para cá, eu trago para vocês o conceito de valor numérico e zero da função. O que é que seria o valor numérico, tá? O valor numérico seria basicamente você ter uma função e aí você atribui um valor para x e consequentemente você acha o valor dessa função. Vamos ver na prática como é isso aqui, ó. Sejam as funções f, g definidas por, aqui você tem a função f e aqui você tem a função g. Aí ele quer que a gente determine o valor de f de menos 3 mais o valor de g de 2. Então, como é que a gente faria isso aqui, ó? Primeiramente, ó, eu quero calcular f de menos 3. Então, a gente vai pegar aqui a função f e onde tiver x, a gente vai substituir o x pelo número que está aqui dentro, por menos 3. Então, vai ficar assim, ó. Menos 3 ao quadrado, menos 2. Resolvendo isso aqui, ó, menos 3 ao quadrado. Como a base é negativa e o expoente é par, né? Vai ficar 9 positivo, menos 2. E 9 menos 2, 7. Agora a gente vai fazer o quê? Ó? Vai calcular g de 2. A gente vai pegar a função g e no lugar do x a gente vai colocar o 2, certo? Então, calculando aqui, ó, g de 2 é igual a 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2 dá 6, mais 1 também deu 7. Aí o que é que a questão quer que a gente faça? Ó? A questão quer isso aqui, ó. F de menos 3 mais F de G de 2. Ou seja, ele quer que a gente some os dois resultados que a gente tem, ó. Ele quer que diga quanto é F de 3 mais G de 2. O F de 3 é 7, o G de 2 também é 7. Então, o resultado aqui seria 14, tá? E aí nós vamos aqui para zero da função. O zero da função, basicamente, é o valor de x quando y é igual a 0. Então, para a gente calcular o zero da função, basta a gente pegar a nossa função e igualar ela a 0. Trocar o f de x por 0. Então, você vai ter, ó, menos 5x
mais 30 igual a zero, certo? Resolvendo isso aqui, né, a gente tem uma equação de primeiro grau. O objetivo é isolar o x. Então, a gente passa os valores para o segundo membro da equação. Esse 30, ele está positivo. Quando ele passar para o lado de lá, ele vai negativo. Então, menos 5x é igual a menos 30. Esse menos 5, ele está multiplicando o x. Se ele está multiplicando, ele passa para o lado de lá com a operação contrária. Ou seja, menos 30 dividido por menos 5. Menos com menos dá mais. 30 dividido para 5, 6. Então, a gente achou o zero dessa função. O que é que o zero da função representa para a gente, analisando geometricamente? Ó. Então, suponha que eu tenho um gráfico aqui, certo? Esse gráfico ele tem coordenadas x e y. O zero da função, pessoal, ele vai ser o ponto onde a função ela cruza o eixo x, tá, pessoal? Então, o zero da função é onde a função vou botar assim, corta o eixo x. Mais para frente a gente vai ver mais situações, tá? Então, esse pontinho aqui que corta o eixo x, ele sempre é chamado de zero da função. Vamos aqui para um outro exemplo, ó. Letra B. F de x igual a 3x menos 12. Mesmo caso, para calcular o zero da função, é só pegar a sua função e igualar a zero. O 12 está negativo, passa para o segundo membro positivo. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, ficaria 12 dividido por 3. Logo, x é igual a 4. Ou seja, se a gente fosse esboçar o gráfico dessa função, a função ia cortar o nosso eixo. Ela ia cortar aqui o eixo x, ó, no ponto 4, certo? Vamos aqui agora para a parte dos coeficientes de uma função. Agora a gente vai falar sobre os coeficientes da função afim, tá? Esses coeficientes, pessoal, são esses dois aqui, ó. Esse valor do a, que é o termo que acompanha a variável x, é o que a gente chama de coeficiente angular. Certo? E esse valor aqui do b, que ele é o nosso termo independente, é o que a gente chama de coeficiente linear. O que é que representa para a gente o coeficiente angular? O coeficiente angular, ele vai basicamente dizer o quanto essa função está crescendo ou o quanto ela está decrescendo ao longo de cada valor de x, tá? E aí esse coeficiente angular, ele pode ser maior que zero. Quando ele é maior que zero, a nossa função ela vai ser crescente. E ele pode ser menor que zero. E aí a nossa função ela vai ser decrescente. Certo? Deixa eu representar aqui de uma outra forma, para ficar melhor. Esse coeficiente angular, ele vai ser crescente. Deixa eu colocar aqui assim. Quando a for maior que zero, a gente diz que ela é crescente. E quando a for menor que zero, a gente diz que essa função ela vai ser decrescente. Certo? Graficamente, vai ficar algo assim, ó. Deixa eu ajeitar isso aqui, né? Ó, a função crescente, ela vai ter uma reta assim, nesse sentido.
E a decrescente, ela vai ter uma reta assim, nesse sentido, tá? E como é que a gente faz para enxergar esse coeficiente angular, certo? Esse coeficiente angular, ele, como eu falei para vocês, ele vai dizer o quanto essa função está crescendo ou diminuindo ao longo de cada intervalo de x. Se a gente for observar aqui, essa função aqui, ó, desse gráfico, como é que a gente vai fazer para observar? Primeiro a gente percebe que ela é crescente, que ela está crescendo. Agora, como é que eu faço para achar esse coeficiente angular, tá? Observe, ó, que nesse pontozinho aqui, ó, quando a função ela sai de 0 para 1, essa função ela cresceu quanto, ó? Observe que aqui no 0 ela estava nesse ponto aqui, ó, certo? Quando a gente sai do 0 para 1, a gente observa que essa função ela teve esse aumento aqui, ó, certo? Ela aumentou em 2. Observe que quando a função ela vai aqui para o 2, ó, o x igual a 2, ela sobe de onde, ó? Ela sai aqui do 3, ó, ela sai do 3 para o 5, ou seja, aumentou 2 unidades. Quando o nosso x aqui, ele aumenta para 3, a nossa função, ó, ela sobe para quanto, ó? Quando a nossa função salta do 2 para o 3, a nossa função salta para o 7, ou seja, ela saiu do 5 para o 7. Ela também aumentou quanto? 2. Então, perceba que a cada vez que o meu x aumenta uma unidade, a minha função aumenta 2 unidades. Ou seja, o coeficiente angular aqui dessa função, ele é igual a 2, tá? O coeficiente angular é igual a 2, certo? E aí, o que é que seria o coeficiente linear? Certo? Só para a gente aproveitar aqui o gancho desse gráfico. O coeficiente linear, pessoal, esse termo independente, ele é exatamente o ponto onde a função corta o eixo y. Corta o eixo y, certo? Por quê? Porque quando a gente tem aqui, ó, o x igual a 0, esse pedaço vai sumir. Ou seja, a função ela vai ser igual a b. Então, olhando para esse caso aqui, ó, a nossa função ela corta o eixo y aqui nesse ponto, no ponto 1. Então, se eu quisesse, por exemplo, montar a lei de formação que representa esse gráfico, a função ela ficaria da seguinte forma, ó, x é igual, f de x igual. O meu coeficiente angular, a gente percebeu que é 2, porque ela vai crescendo de 2 em 2 a cada instante a cada valor de x, então seria 2x. O meu b é esse pontozinho aqui, ó, onde a função ela toca o eixo y. Então o meu b seria 1. Então a função que representa esse gráfico aqui que a gente utilizou é essa daqui. Tá, pessoal? O coeficiente angular, a gente conseguiu encontrar ele só observando, mas vão ter gráficos que não vai ser tão simples assim encontrar esse valor. E aí, para encontrar esse coeficiente angular, a gente usa a seguinte relação, ó. A gente escreve o y de um ponto menos o y de outro ponto, dividido pelo x de um ponto menos o x do outro ponto, certo? A gente usa essa relação para encontrar o coeficiente angular, tá bom? Se a gente fosse fazer isso aqui nesse gráfico, ficaria da seguinte forma, ó. A gente selecionaria 2 pontos que pertencem a esse gráfico, tá? Poderia ser 2 pontos qualquer. Eu vou pegar esse pontinho aqui, ó, que tem coordenadas 1 e 3. Então, eu vou pegar o ponto 1 e 3. E eu vou pegar um outro ponto aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui, ó, 2 e 5. Então, eu vou pegar aqui o 2 e 5. Aí, vamos fazer o cálculo agora desse coeficiente angular, que a gente já sabe quanto é, mas vamos só conferir através dessa fórmula que eu dei aqui para vocês.
Resolvendo isso aqui, ó, você pega, ó, o y de um ponto, vou pegar aqui o 3, tá? 3 menos o y do outro ponto, que é 5. Aí dividido, o x de um ponto é 1, menos o x do outro ponto, que é 2. Resolvendo isso aqui, ó, 3 menos 5 dá menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Menos com menos dá mais. 2 dividido para 1 dá 2. Ou seja, ó, o mesmo valor que a gente já havia encontrado, tá? Alguns gráficos você consegue enxergar visualmente o valor do coeficiente angular. Em outros, você precisa fazer esse cálculozinho aqui. Então, vamos para uma questão aqui, para a gente praticar isso que a gente acabou de estudar. Determine a função que corresponde ao gráfico abaixo. Então, agora eu quero determinar a função que representa esse gráfico. Primeira coisa, essa função ela vai ser o quê? Ó? Decrescente. Certo? Então, eu já sei que meu coeficiente angular ele vai ser negativo. Aí, toda função afim, né? Ela é nesse tipo aqui, ax mais b. Para a gente determinar o coeficiente angular, a gente vai fazer assim, ó. Coeficiente angular é o y de um ponto menos o y de outro ponto, dividido por x de um ponto menos x de outro ponto. Vamos selecionar dois pontos aqui do nosso gráfico, ó. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, porque ele está bem definido. Esse ponto aqui é 1 e 3. E eu vou pegar um outro ponto aqui. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, as coordenadas dele são 0 e 6. O x é 0 porque a gente não tem valor de x, por isso que ele está sobre o eixo y. E essas coordenadas aqui é 1 e 3. Pronto. Então, você pegou dois pontos do seu gráfico, você consegue determinar esse coeficiente angular. Certo? Vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu colocar a função lá para baixo para a gente ir. Pronto. Vamos lá. Então, ó, o y de um ponto, eu vou pegar aqui, ó, 3, menos o y do outro ponto, ó, 6, dividido o x de um ponto, 1, menos o x do outro ponto, 0. 3 menos 6 dá menos 3. 1 menos 0, 1. E menos 3 dividido para 1, menos 3. Então, você acabou de achar o coeficiente angular. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que a função, para cada valor de x, ela está diminuindo 3. Ela vai diminuindo 3 unidades a cada valor de x. Certo? Achei o meu coeficiente angular. Agora, a gente vai achar o coeficiente linear. O coeficiente linear, como vocês já sabem, a gente consegue achar aqui facilmente olhando para o gráfico. Coeficiente linear é o valor onde a função ela cruza o eixo y. E nesse caso aqui, a função ela toca o eixo y aqui no ponto 6. Então, a gente sabe que o nosso b vai ser 6. Ó. Então, a nossa função ela ficaria assim, ó, f de x. Vou colocar aqui, ó. Esse pontinho aqui é o nosso coeficiente linear, certo? Então, a nossa função ficaria, ó, o nosso a é menos 3 e o meu b é 6. Então, a função que representa esse gráfico aqui é menos 3x mais 6, certo? E aí, se eu perguntasse quem é o zero da função, ó, o zero da função é 2, ó. É onde a função ela corta o eixo x. Então, esse aqui seria o meu zero da função. Tá bom? É onde a função ela corta o eixo x. Ah, Eduardo, e se caso eu não tivesse aqui nesse gráfico o encontro do gráfico com o eixo y, como é que a gente faria para achar o coeficiente linear? Aí a gente faria da seguinte forma, ó. Esse aqui é o coeficiente angular.
E aí, para achar o coeficiente linear, a gente faria assim, ó. A gente pegaria a nossa função, tá aqui ela, ó, f de x igual a x mais b, tá? E aí, o que é que a gente faria aqui, ó? A gente sabe que f de x é a mesma coisa do y, então vou colocar aqui y para ficar melhor. A gente pegaria um dos pontos do nosso gráfico, qualquer um deles. Eu vou pegar aqui esse primeiro, ó, 1 e 3. Substituir aqui o valor do x e do y, certo? Nesse caso aqui, ó, o y é 3, o a é menos 3 e o x é 1, mais b. Pronto, era só a gente fazer o que, ó? Selecionava um ponto, usava aqui o valor do x e do y, usava o valor do a, e aí a gente encontraria, assim, o b. Tá bom? Resolvendo isso aqui, ó, a gente ficaria com 3. Aqui eu tenho menos 3 vezes 1 dá 3 negativo. Passaria para o outro lado, passaria positivo. Então, o b seria igual a 3 mais 3. Logo, o nosso b seria 6. Certo? Veja que é o mesmo valor que está lá no gráfico. Mas se caso a questão ela não desse essa informação aqui para a gente, aí você era só fazer esse processo aqui que você encontrava o resultado. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Vou gravar uma próxima aula agora, resolvendo exercícios, para que a gente possa ver na prática como estudar isso aqui, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato e até o próximo vídeo.